nosso modelo, Jesus é o nosso espelho, Jesus é para quem nós devemos olhar e querer caminhar nessa direção, querer ter as mesmas atitudes, querer se colocar diante de Deus, pedindo para que Deus trabalhe o nosso coração, para que o nosso coração seja manso e humilde como o coração de Jesus. Pastor, o senhor está falando de algo impossível de acontecer. Não, filho. Ninguém será como Jesus. Mas ele diz, nesse verso: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele está dizendo, aprendam de mim. E nós aprendemos que ser manso e humilde de coração não é um dom. Não. Não é um talento. Não. Não é algo que simplesmente nasce conosco. Não. O único que nasceu manso e humilde foi Jesus. E o restante da humanidade aprende com Jesus. Ele diz, aprende comigo. Ele está dizendo, aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E essa série de mensagens fez isso, nos transportou para dentro do coração de Jesus. E nós aprendemos coisas maravilhosas ao olhar para a vida de Jesus. Porque esse é o único texto em que Jesus se abre, em que Jesus ele fala do seu coração, em que Jesus está expondo o que há dentro dele. E aí ele diz, se nós fizermos isso, nós acharemos descanso para a nossa alma. E aí ele volta a falar sobre jugo, dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor, o que é jugo aqui? Aqui é jugo, sem o L de julgar, não tem nada a ver. Aqui é uma ferramenta. Aqui é um aparelho que se colocava sobre os animais para carregar carga, parecido com carroça, vamos dizer hoje em dia, né? Mas era um pouco diferente. Não só animais, homens também carregavam esses aparelhos. Eles eram adaptados, os homens colocavam sobre os seus ombros e carregavam pesos imensos assim. E aí Jesus está dizendo, o que eu tenho para vocês, o que eu vou colocar sobre a vida de cada um de vocês, não é algo pesado. Eu não vou colocar nada pesado. Pelo contrário, Jesus está dizendo, o que eu vou colocar sobre vocês é algo suave, é algo leve. Eu vou tirar o peso do pecado. Eu vou tirar toda a condenação que o pecado trouxe. Eu vou tirar toda a culpa que você carrega. Eu vou tirar toda a aflição que está sobre a sua alma. Eu vou tirar toda a dor que está no seu coração. Eu vou colocar o meu. E aí ele diz, o meu é suave, o meu é leve. É um convite de Jesus. É um convite de Jesus para superar a dor. É um convite de Jesus para superar o pecado. É um convite de Jesus para ser livre. Livre. Livre das setas malignas, livres de Satanás, livre das acusações. É um convite do Senhor Jesus. E hoje nós iremos falar um pouco mais. E aí vamos falar sobre o Pai de toda misericórdia. Efésios capítulo 2, verso 4. Vamos ler Efésios 2, 4 e 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Efésios 2, 4, que diz assim, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. O texto vai dizer que Deus é riquíssimo. Ele é riquíssimo em misericórdia. Na verdade, a misericórdia do Senhor não tem fim. E ela se renova a cada manhã sobre a nossa vida, todos os dias, ao raiar do sol. Todos os dias, ao nascer de um novo dia, a palavra de Deus nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam. Elas se renovam a cada manhã. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, vai dizer que bendito é Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação.
Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando a gente lê sobre a misericórdia de Deus, quando a gente aprende que Deus ele é riquíssimo em misericórdia, existe também, querido, uma promessa sobre tudo isso, porque todas as misericórdias que estão no coração do Pai foram transplantadas, foram transportadas para a nossa vida, estão em diversas promessas de Deus. Assim como essa que se encontra na palavra de Deus, que ela se renova a cada manhã, e por isso não somos consumidos, por isso nós podemos abrir os nossos olhos, por isso nós podemos ter um novo dia para recomeçar, por isso é uma nova chance, é uma nova oportunidade, e Deus nos proporciona isso todos os dias. Essa promessa está sobre cada um de nós. Mas aí surge uma pergunta: como experimentar? Como experimentar o coração misericordioso de Deus, de Jesus Cristo? E aí algumas chaves, alguns apontamentos que irão nos ajudar a experimentar algo profundamente, genuinamente e poderosamente de Deus para nós. A primeira chave é: nós precisamos entender e resolver. Resolver o que, pastor? Entender o que? A nossa paternidade espiritual. Pastor, paternidade espiritual? Sim. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as criaturas. Deus é o Senhor de todas as coisas. E Deus nos criou para a glória dele. Mas devido ao pecado que entrou no coração do homem, houve uma interrupção nesse relacionamento. Mas Deus envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele faz com que nós tenhamos a possibilidade de ter a nossa intimidade. Ele nos religa com Deus. Como diz Colossenses e nos ensina que Jesus Cristo, ele foi aquele que nos levou novamente para o Senhor. Só que Deus fez mais. Deus ele envia Jesus Cristo, seu único Filho, como Senhor e Salvador desta humanidade. Nós encontramos a salvação em Jesus Cristo. A salvação não é nossa, a salvação não nos pertence, a salvação pertence ao Senhor. Apocalipse 19, capítulo 1 vai dizer que a salvação pertence a Deus, é de Deus. Só que Deus nos presenteou através de Cristo Jesus. Só que teve mais. Pastor, já não é suficiente, é maravilhoso, mas teve mais. Deus ele resgata também em Cristo Jesus a paternidade. Quando ele envia Jesus Cristo, ele envia Jesus Cristo para resgatar em nós algo que se havia perdido. Deixamos de ser em Cristo criaturas, passamos a ser em Cristo filhos de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus. E aí João capítulo 1, verso 12, verso 13 vai nos ensinar isso. João 1, verso 12, verso 13 diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem de desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pastor, o que está dizendo? Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles agora se tornam filhos de Deus. Deixam de ser criaturas, deixam de ser um ser vivente sem propósito, sem destino, e passam a ser filho de Deus. E Deus ele dá um propósito, Deus dá um destino, Deus restaura a filiação.
E aí é maravilhoso, porque vai dizer que isso não é de linhagem humana, não. O que ele está dizendo? Se o seu pai, ele é crente, se sua mãe, ela é crente em Jesus Cristo, ela é cristã, ela entregou a vida para Jesus, se sua avó, ela entregou, não adianta, não tem linhagem humana, você não será salvo, você não encontrará salvação só porque o outro é. Não veio do desejo da carne, não veio da vontade do homem, mas Deus, é vontade de Deus, e só há um caminho, só há um meio, Cristo Jesus. E aí nós precisamos entender isso e resolver essa paternidade espiritual. E muitos têm dificuldade de se virar para Deus e chamar Deus de Pai. Quantos têm dificuldade de fazer as suas orações chamando Deus de Pai? Porque talvez a sua referência paterna foi ruim, ou talvez você não teve nenhuma referência paterna aqui na terra. Talvez ele foi agressivo, ele te abandonou. Mas Deus, ele se apresenta como Pai, em resgate. Independente das dores que nós passamos aqui, Ele está dizendo que Ele pode restaurar. E Ele vai se apresentar como um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que nunca nos decepcionará. Então, mesmo que talvez a sua experiência de paternidade tenha sido traumatizada, tenha sido de dores, talvez você não goste de ter essa lembrança, mas entenda uma coisa que eu estou dizendo para você aqui nessa noite, o que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações, é que em Cristo nós acessamos o direito à paternidade de Deus. Em Cristo nós entendemos que não é o nosso Pai terreno, não, que nos gera, mas o nosso Pai celestial. Através de Cristo Jesus se tornamos filhos. Ele nos chama de filho amado, Ele nos chama de filha amada, e você pode o chamar de Pai, ou você pode o chamar também de Abba, que na verdade não é simplesmente Pai, mas é Pai em intimidade, é Paizinho, é para quem tem intimidade. E que você possa, querido, encontrar essa intimidade, que você possa se virar para Deus e chamar Deus, sim, de Pai. E aí você entendendo isso, querido, que Deus, Ele é o nosso Pai, aí nós vamos ter uma visão correta de Deus, vamos ter uma visão correta daquilo que Deus quer realizar em nossa vida. Porque sem o entendimento correto de que Deus é o nosso Pai, tudo da nossa vida fica alterado, ficamos com uma visão embaçada, distorcida de Deus. E aí você pode aprender que quando Deus criou o homem, há uma coisa chamada lá no princípio, que Deus fez o homem à imagem e semelhança, como diz Gênesis, a gente chama de imago Dei. Deus nos cria. E qual é o modelo? Ele mesmo. Ele mesmo. E aí eu quero falar só sobre algumas questões que quando nós somos filhos de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina também uma questão muito maravilhosa, de que nós podemos também ser servos de Deus. E servir a Deus é um privilégio, mas Deus quer mais do que simplesmente servos. Deus, Ele nos faz filho. Ele nos faz filho. Porque como servo, querido, a gente vai se basear em ministério, em serviços. Como servo a gente vai basear a nossa vida no fazer, e tem valor.
É valioso demais servir a Deus, servir ao próximo, isso é maravilhoso, fizemos isso aqui. Mas se nós ficamos só com a imagem de servo, o nosso valor vai estar no serviço. O nosso valor vai depender daquilo que nós iremos fazer. E quando nós entendemos que nós somos filhos, e aí, querido, muda. Porque o filho, ele vai se basear em segurança. Se eu sou filho, eu nunca vou deixar de ser filho. E aí eu estou seguro em Deus. Se eu sou filho, eu não sou valorizado por aquilo que eu faço, mas eu sou valorizado por aquilo que Ele me tornou ser. Ele vai olhar e vai dizer que eu sou filho. O servo, ele trabalha para agradar. O filho, ele trabalha para ser amado. O filho, ele trabalha para sentir o prazer do pai. O servo, ele precisa saber o que fazer, sem simplesmente entender os propósitos. Não preciso saber dos propósitos por trás das decisões, só preciso saber o que é necessário fazer. O filho não. O pai revela aos seus filhos o seu propósito. O filho conhece os propósitos do pai. O servo, ele vai querer apenas servir, sem simplesmente querer saber os propósitos. O servo, ele faz por uma obrigação, cumpre o que deveria fazer. Mateus 7:11 vai dizer assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha aqui que Deus está falando. Se nós, com toda a nossa maldade, nós só iremos dar coisas boas aos nossos filhos,
Imagina Deus, o que Ele irá gerar em nós através de nossa vida e o que Ele dará para cada um de nós como herança. Então nós aprendemos que não existe nada nessa face da terra que seja capaz de superar a graça, o favor, o afeto, a expressão de amor do nosso Pai Celestial. Nada. Então, em nome de Jesus, se você nunca teve um relacionamento com o Pai, um relacionamento de filho com o Pai, comece essa noite, em nome de Jesus. O segundo apontamento: conheça e compreenda a grandeza dos pensamentos do Pai. Isaías 55, versos 6 ao 8. Isaías 55, do 6 ao 8, vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A nossa visão de Deus precisa ser mudada. Aqui não é apenas uma declaração, não é apenas uma constatação, mas o que está diante de nós em Isaías 55 é um convite de Deus. O ímpio deve deixar o seu caminho, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Busca ao Senhor no tempo de hoje, invocar o Senhor hoje, porque Ele está próximo, Ele está perto. Isso é um convite. Se você sabe disso, você tem a consciência disso, mas você precisa atender a esse convite do Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho. Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas para nós. Efésios capítulo 3, verso 8 e 9. Coloca para mim, por favor, Efésios 3, 8 e 9. Deus, nós precisamos aprender uma coisa: Deus não escondeu de nós os seus mistérios, mas Deus escondeu para nós os seus mistérios. Olha o que diz Efésios 3, 8. A mim, o apóstolo Paulo dizendo, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus, querido, Ele não simplesmente escondeu de nós os mistérios celestiais, mas Ele guardou para nós. Ele escondeu para cada um de nós. E está sendo revelado por Jesus Cristo. É revelado através da palavra, é revelado através do Espírito Santo de Deus. E o que eu aprendo sabendo disso? Que não existe profundidade, não existe poço fundo, que não existe problema, que não existe distância que seja capaz de impedir com que o poder de Deus venha alcançar aqueles que se voltam para Deus. Deus é capaz de redimir, de restaurar, querido, as piores partes do meu e do seu passado. Ele é capaz disso. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada distante para o Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa restaurar. Deus pode restaurar o seu passado e mais, Ele pode tornar com que esse passado de dor se torne num futuro radiante, glorioso, para a honra e glória do nome dEle. Amém, queridos?
Mas pastor, como? Como conhecer, como sentir de perto tudo isso? Talvez a pergunta melhor é: como eu poderia atrair a atenção de Deus, o coração de Deus para a minha vida? Esse coração misericordioso. Isaías 57:15. Isaías foi o profeta mais messiânico que existiu. O livro de Isaías é considerada a Bíblia do Antigo Testamento, um resumo de toda a palavra de Deus. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com um contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Pastor, o que está dizendo? Quer atrair a atenção de Deus para você? Quer atrair o olhar misericordioso do Senhor para você? Quer atrair o coração misericordioso de Deus para a sua vida? Ele está dizendo que é só você ter um coração contrito. O que é um coração contrito? Um coração quebrantado. Um coração que não é altivo, mas um coração aberto para receber o Rei da Glória, para receber aquele que é alto, que é sublime e que está no trono do universo. Então abre o seu coração para Jesus. E em último lugar, para você alcançar o coração misericordioso de Deus, ou para você atrair esse coração misericordioso para você, querido, vá até Jesus. Pastor, ir até Jesus sim. Por que Jesus não pode vir até mim? Porque Ele já veio. Ele já veio até você. Ele já deu todos os passos na sua direção. Ele está esperando que você apenas dê na direção dele. Vá para Jesus imediatamente. E eu volto no texto base da nossa série de mensagens, Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou em outra versão, eu vos darei descanso. Pastor, o que isso significa? Na sua angústia, vá para Jesus. Na sua dor, vá para Jesus. Na sua alegria, vá para Jesus. No seu tempo de paz e prosperidade, vá para Jesus. Não importa aquilo que você esteja passando, atenda ao chamado de Jesus, vá para Jesus. E se você já conheceu o coração do Pai, e você sabe que o coração do Pai é misericordioso, vá até Ele nessa noite. Ele está de braços abertos para receber cada um de nós aqui. E não importa quão longe você esteve, não importa quão longe você possa estar, a mão dele irá te alcançar. Você tem a oportunidade de ir até Jesus e desfrutar das promessas de Jesus, assim como as promessas que está lá em Lamentações. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Se você abrir o seu coração para Jesus, se você permitir receber essa misericórdia, a graça de Jesus sobre a sua vida, Ele está dizendo que Ele é grande na sua fidelidade. As promessas estarão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então não espere, não aguarde, não fique nenhuma
amor do Pai. Então você aqui nessa noite teve a oportunidade de entender que Deus é o nosso Pai, e você poderá chamá-lo de Pai. Você vai poder quebrar isso na sua vida. Uma palavra que talvez você não gostaria de falar, algo que você rejeitava na sua vida, Deus está dizendo: eu estou restaurando a sua filiação, eu estou restaurando a paternidade sobre a sua vida. Ele está se mostrando como um Deus pessoal, bondoso, amoroso, e Ele está deixando com que o seu coração seja acessado por você nessa noite. Ele está dizendo: me conheça, aprende de mim, venha saber dos meus propósitos, sinta de perto tudo aquilo que eu tenho para você, e não só por um momento, não só por uma noite, não por uma questão emocional, mas para toda a eternidade. Quero chamar o ministério de louvor. Eu quero falar agora para você. Para você que um dia já levantou a sua mão, já foi à frente, mas que você se desviou do Evangelho. E aí? Não é que eu não me importo com o que aconteceu, mas é que eu quero dizer: o que aconteceu, aconteceu, e está na hora de resolver. Está na hora de restaurar. Sabe por quê? Jesus, Ele está onde você o deixou. Onde você deixou Jesus, Ele está. E é necessário você restaurar isso. Talvez você se decepcionou muito. Talvez a igreja te machucou demais. Pastor, tem igrejas que machucam? Tem. Infelizmente tem. Mas o que eu estou falando aqui nessa noite não é ser membro de igreja, não. O que eu estou falando aqui nessa noite não é para você se tornar um religioso, não. O que eu estou falando aqui nessa noite é você se voltar para Deus com todo o seu coração quebrantado e contrito, e restaurar aquilo que foi interrompido na sua vida, restaurar os propósitos do Senhor na sua vida. E talvez você esteja vivendo a melhor fase da sua vida, mas algo está faltando. Tem pendências. Não pense em você que as pessoas vão até Jesus só quando as coisas estão ruins. Não. Ou melhor, não espere vir as tempestades para ir até Jesus. Vá até Jesus, mesmo em tempo de paz, prosperidade e bonança. Por quê, querido? Não existe nada nessa face da terra, não existe nada em todo o universo, nunca existiu nada e nunca existirá nada na história do universo que seja igual a Jesus. Então hoje é a noite de você restaurar. Jesus, Ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Os meus escutam a minha voz, e mais do que escutar, eles reconhecem a voz. E se você está ouvindo a voz de Jesus nessa noite, atenda o chamado, porque não é o pastor Francisco, é Jesus te chamando, é Jesus restaurando,
glorioso para a honra e glória dele. É Jesus. Se coloca de pé. Baixa sua cabeça. Você não veio aqui nessa noite por um convite despretensioso. Você não veio aqui nessa noite para poder agradar alguém. Não. Talvez você até pensou que seria assim. Você veio até aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus te conduziu até esse lugar. Te conduziu para ouvir essa palavra. Eu não sei quem precisa ouvir essa palavra. Eu não sei quem necessita ouvir essa palavra, escutou essa palavra. Eu não sei se você precisa de restauração. Eu não sei se você está aqui e talvez você esteja afastado do Evangelho. Eu não sei quanto tempo. Eu só sei de uma coisa: se você não tem Jesus, coloca Jesus na sua vida. Se você se afastou do Evangelho, por qual motivo que for, volta. 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 E se você precisa de um pedido de perdão da igreja, como autoridade eclesiástica aqui nesse lugar, tendo a unção e a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, eu digo para você: se a igreja um dia te feriu, nos perdoa. Nos perdoa. Sendo essa igreja ou qualquer outra igreja, se um dia você foi machucado dentro de alguma igreja, seja na alma, no coração, seja no seu chamado, não sei o que aconteceu, nos perdoa. Era para você ter recebido bálsamo, era para você ter recebido cura, era para você ter recebido azeite, mas não permita com o que aconteceu lá no passado te tire da maravilhosa sensação que somente pode ter aqueles que estão em comunhão com o Pai. Volta para Jesus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se reconcilie em nome de Jesus. E a igreja está orando. Está orando por você. Eu não sei quem é você, mas se tem alguém entre nós que quer voltar para os caminhos do Senhor, se tem alguém entre nós que quer entregar a vida para Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer você, porque eu quero orar com você. Eu quero celebrar a Deus por sua vida. E onde você estiver, aí onde você está, a igreja está orando. É você e Deus. E talvez nesse momento esteja acontecendo uma batalha espiritual muito grande. E talvez indagações na sua mente: é hoje? Não sei se é hoje. Eu preciso voltar, não sei. É hoje. É hoje. É agora. Volta para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Tem alguém entre nós? Faz um gesto assim com a mão. Só assim. E eu quero ir até você. Quero te conhecer. A igreja está orando por você. Alguém quer? Jovem, criança, adulto, uma senhora, um senhor. Alguém quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Volta para Jesus. Não tenha vergonha, aqui não é lugar de vergonha. Não tenha vergonha. Todos nós aqui um dia fizemos isso. Todos nós um dia aqui nos alegramos assim. E talvez você esteja pensando: olha, eu vou fazer isso, todo mundo vai olhar para mim. Não se preocupe com isso. É você e Deus. Há alguém entre nós? Entrega a sua vida para Jesus. Volte para os caminhos do Senhor. Alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Eu quero orar por você. Eu não quero insistir, mas o Espírito Santo está ministrando. E existem pessoas aqui que estão lutando e travando uma batalha espiritual muito grande. Pastor, eu preciso acertar algumas coisas. Não. Entrega a sua vida para Jesus. E deixa o Espírito
direcionar os seus próximos passos. Deixa o Espírito Santo guiar você. Deixa o Espírito Santo trazer a sabedoria, o discernimento para os seus próximos passos. O que você precisa, a primazia da sua vida é Jesus Cristo. A primazia da sua vida é se reconciliar. A primazia da sua vida é aceitar Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém entre nós que quer voltar para os caminhos do Senhor, quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão onde você está. Mais uma vez eu faço essa pergunta: há alguém entre nós? Quero orar. Mas se você, dentro desse momento de oração, você sentiu o seu desejo, decidiu o desejo de entregar a vida para Jesus, levanta a sua mão. Levanta a sua mão aos céus e diga: Senhor, eu reconheço que Tu és meu Senhor e Salvador. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. E se você quiser, levanta a sua mão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Te damos graça, te damos honra. Obrigado, Senhor, porque através dessa série de mensagens podemos conhecer o Senhor de forma mais íntima. Através dessas mensagens aqui ministradas, ó Pai, o Senhor falou de forma profunda aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esta noite, noite de alinhamento, noite de restauração, ó Pai, porque aqui, ó Deus, foi falado e foi ministrada a Tua palavra, Deus, e a Tua palavra também traz, ó Deus, a afirmação de que jamais voltará vazia, que existe resposta, que ela encontre, ó Deus, um coração, ó Pai, que ela traga, ó Deus, o discernimento, a sabedoria necessária para todos aqui nessa noite, todos que necessitam, ó Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, por cada um que está aqui nessa noite, principalmente por aqueles que estão longe dos Teus caminhos, ó Deus, que eles nesse momento, Deus, possam se voltar para o Senhor, que eles possam se render ao Senhor, que eles não venham a olhar as questões do passado, e nem como tem sido a sua vida no presente, mas que eles só possam pensar, ó Deus, o que será a partir da entrega para o Senhor, e que eles possam se render ao Teu amor, ao Teu poder, à Tua graça, às Tuas misericórdias. Ó Deus, Deus, em nome de Jesus, toma, Deus, a vida de cada um em Suas mãos. E se tem, ó Deus, pessoas aqui vivendo dramas, dores, traumas, se tem pessoas vivendo, ó Deus, presos lá no passado, Deus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós repreendemos, ó Pai, toda acusação de Satanás. Nós repreendemos, ó Pai, cada algema, cada cadeia a qual Satanás, ó Pai, tem aprisionado os Teus servos, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, Deus, liberta os Teus servos, ó Deus, joga por terra toda seta maligna, joga por terra todo dardo inflamado, joga por terra, Deus, toda discórdia, joga por terra, Deus, todo sentimento de rejeição, joga por terra, Senhor Deus, toda palavra contrária, joga por terra, Senhor, e restaura, Deus, os corações, em nome de Jesus. Restaura as famílias, restaura o relacionamento, cura os enfermos, pelo Teu poder, ó Deus, cura os enfermos,
Restaura, Deus, todos que precisam de restauração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode cantar, querido. Pode aplaudir ao Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar, queridos. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os amigos e irmãos que estão nos visitando. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Eu quero dar alguns avisos rápidos. Só me dá 2 minutinhos. Irmãos, o Ministério de Mídia da nossa igreja está pedindo para que você, que tem as suas redes sociais, possa compartilhar todas as publicações de nossa igreja. Pastor, qual é o Instagram da igreja? Bota lá, Igreja Batista Memorial em Apolo 3, vai aparecer. Você começa a seguir, vai no Face, o nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, as mensagens, envia para alguém, compartilhe. Pastor, para ter engajamento? Não, para levar a palavra de Deus, tornar a igreja de Jesus Cristo cada vez mais conhecida, evangelizar através das suas redes sociais. Então, em nome de Jesus, compartilha menos piada,